Conseguiu montar o texto do vídeo de venda, Sheila? Ainda não. Boa tarde ainda, né, pessoal? Não, boa noite, Ana. Já é 6 horas, boa noite. Vamos esperar a convidada chegar. Eu acho que ela já está aí, já vou chamá-la. Deixa eu só colocar meu filtrinho que eu gosto, tá, pessoal? Pra não ficar tão enrugadinha. Ah, e. Então, deixa eu chamar aqui a Patrícia. Boa tarde, Lohane, Vinícius, Vini, beijo. Olá, meu bem, tudo bem? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Depois de ontem estou bem melhor. Ai, que bom! Muito bom. E você, como tá? Estou muito feliz e empolgada por ser a minha primeira live. Eu também estou feliz e empolgada. Olha só, o Gil entrou. Olá, Gil. Olá, Gilberto, tudo bem? Tem Pedro aí, boa tarde, pessoal. Vamos falando um oi pro pessoal. Deixa eu chamar o pessoalzinho aqui, passar uns aviãozinhos para convidar mais gente, para quem esqueceu, né, a live. Deixa eu ver. Olá, Gui. Ju, quem mais? A Graça, a Gi, Pedro, Vinícius, Souza e Cris. Vamos ver, vamos chamar o pessoal. Vou chamar também. Quem mais entrou aí que eu não vi? A Cash, Lilian, boa tarde, a Gi, mozinho. A Gi é Gi amorzinho, né? Que ela é tão, tão legal, né? Ela faz uns comentários tão legal nas minhas postagens. Kaique, boa tarde, tudo bem? Pessoal, chamem, convidem o pessoal aí pelo aviãozinho. Eu acho que já tem até pergunta aqui pra gente, pro Patrícia. Já mandaram aqui. Uau! Que vez? Já mandaram até pergunta. Oi, Dri, boa tarde, beijos. Olha lá, o pessoal tá empolgado aqui. Uau! Que Então bom! vamos fazer as apresentações aqui, né? Que já tem 11 pessoas aqui na live. Vão convidando o pessoal, gente. Para quem não conhece, essa é a Patrícia Santos Pereira, falando diretamente de Portugal. Ela é psicóloga, agora trabalha com terapia alquímica. Explica pra gente, Patrícia, o termo curandeira, porque talvez aí em Portugal pode ter um significado e aqui no Brasil outro, né? Vamos ver se é o mesmo significado que tem aqui. Ok. Então, curandeira é exatamente a pessoa que cura as tuas feridas. É um termo antigo, ancestral, e significa que a pessoa, com todos os seus dons, de coração para coração, ela vai curar as feridas, sejam emocionais ou físicas, da outra pessoa. Então Simples assim. é basicamente o mesmo significado, né? É que o pessoal aqui, né, leva mais para a questão, vamos colocar assim, tribal, que aqui a gente fala mais de curandeiro, dos povos indígenas, né? Às vezes quem é das religiões do candomblé, né? Então não é um termo muito usado, né, pelo pessoal, né, que se diz cristão, né, aqui, né? No máximo que a gente usa, não sei se aí em Portugal vocês usam, é a benzedeira, que também teria a mesma função da curandeira. A diferença é que a curandeira pode usar ervas e a benzedeira, pelo que sei, acho que não usa. Tiveram-me a explicar isso no outro dia, eu estava na dúvida entre o meu. Eu Usando não ervas entendi. quando usando ervas quando é necessário, já deixa de ser benzedeira, passa a ser curandeira. Daqui usa erva, sabia? Fui muito benzida com ervas. Eles Ok. costumam ser que nem os curandeiros. Aqui em Portugal, os benzedeiros normalmente não usam ervas, só benzem
fazem orações e curam de coração para coração, mas não colocam ervas à mistura. Aqui se coloca, sim. Né? Nem todos, mas alguns colocam. E o nosso assunto de hoje é o despertar para a essência. E aí eu gostaria que você explicasse para o pessoal o que seria despertar para a essência, que assim como eu, muitas pessoas estão totalmente desconectadas com a sua essência. O que fazer e como chegar a descobrir qual é a sua essência? Ok, então vamos do principinho, sim? Então, todos nós temos efetivamente uma essência, mas quando nascemos, a nossa memória ela vai se esvaindo, portanto ela desaparece, ela fica muito ténue. No início ainda temos qualquer coisa, mas depois conforme vamos avançando com a escola, com as aprendizagens, vamos nos esquecendo. E ela fica como que adormecida. Nós estamos sempre a vibrar na nossa essência. A questão é que nós podemos vibrar ou baixo ou alto na essência. E quando nós vibramos alto, esta vibração alta tem a ver com as nossas tomadas de consciência. Estamos conscientes de quem somos. Sheila, se eu falar muito depressa, avisa-me, tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais devagar, porque às vezes, né, o português de Portugal, né, para quem está aqui, né, no Brasil, não entende muito algumas coisas. Você viu que outras vezes eu ficava meio com cara de rap, alguns termos, né, você falava tão rápido, eu não entendia. Então, se você puder falar um pouquinho mais devagar para o pessoal entender melhor. Então vamos lá. Então, nós estamos sempre a vibrar na nossa essência, mas quando não estamos conscientes de quem somos, nós vibramos baixo. E vibrar baixo na consciência, no fundo, é vibrar nas nossas dificuldades, nos nossos erros. E vamos encontrar uma série de dificuldades acrescidas ao longo da vida. Quando começamos a lembrar-nos de quais são as nossas capacidades, os nossos dons, de quem somos, qual é a nossa força interior, estas tomadas de consciência fazem-nos viver cada vez mais alto, vibrar mais alto. Então aí nós começamos como que a despertar para a nossa essência. Daí dizer o despertar da essência. Porque efetivamente é como se ela despertasse. Uhum. Seria claro? também mais ou menos o equivalente ao despertar da espiritualidade, quando você se sente mais conectado com o universo, com as energias, né? Porque eu posso dizer que eu tive uma época de despertar, né? E aí depois de alguns acontecimentos eu me separei um pouco disso, mas assim, eu ainda me sinto muito conectada, tanto é que sou muito afetada facilmente por muitas coisas, mas é como eu te falei, eu procuro ajuda de todos os tipos, porque eu sei que eu preciso me desintoxicar, né, para poder vibrar alto, porque eu sei que quando eu estou vibrando baixo, eu estou atraindo coisas ruins, né, se tem um pouco de entendimento, e às vezes a maioria das pessoas não entendem isso, né, não entende que às vezes que está acontecendo alguma situação ruim na vida dela, porque exatamente vibrar baixo, você está, né, fora da tua essência, atrai coisas que não são muito legais para sua vida, né? Porque tudo é vibração, né? Quando nós vamos vibrar baixo, quando estamos a vibrar baixo, nós atraímos situações que espelham o nosso estado. Parece que são exteriores a nós, mas de alguma forma têm a ver connosco, com as nossas próprias dificuldades. Portanto, se nós olharmos isso até como um espelho, aliás, nós agora estamos numa onda, a terminar uma onda de 13 dias, que é exatamente o espelho, onde essa energia e essa informação está ainda mais forte. Se nós considerarmos que aquilo que nos acontece de alguma forma espelha algo que temos a trabalhar em nós, conseguimos estar e mais rapidamente subir o nível de consciência. Mas se nós considerarmos que é sempre culpa do exterior e está tudo fora de nós, então aí não vamos conseguir fazer essa ressignificação e tomada de consciência. No fundo, nós vamos atraindo sempre tudo o que tem a ver connosco de acordo com a nossa fase nesse momento. E até nós estarmos conscientes de quem somos, nós acabamos por co-criar uma realidade que é muito pequena em relação àquilo que ela poderia ser para nós. Uhum. Portanto, pode corresponder muito pouco àquela que é de facto a nossa verdade. A maior parte das vezes ela é praticamente contrária àquilo que nós somos, de facto. Exatamente. Portanto, se fores confiante, tu quando estás a vibrar baixo, tu vais te sentir insegura e dependente e carente. Olha cá! Ajuda aqui também, tem tanta gente aqui, ó. Tem muita gente querida aqui. A Cátia, estou a achar
piada apenas porque ela não fala português. Ó, escreveram aqui, conhecer quem somos e o que queremos ou o que fazemos aqui, o conhecimento da nossa aura. Aí tem aqui que é tipo, olá, vou ver aqui a pergunta, quem que mandou a pergunta? Foi a Paulo. Carla. Como se nós ficássemos a conhecer o que queremos. O que fazemos aqui é a Carla. É isso Tudo. mesmo, Carla. Conheceste é ficar. Vou ver o que está na tela. Você vai ver a tela dividida. Eu acho que é essa pergunta do Paulo que ele fez. Pelo que eu entendi. É o Paulo? A Carla também falou sobre isso, então. A live ocorre assim, gente. A tela fica dividida mesmo, viu? Não. Ai, gente, tanta gente querida, presente, tão bom. Bem-vindos todos. E aí, assim, o que poderíamos fazer, que nem, por exemplo, nessa época de pandemia, em que as pessoas estão perdendo entes queridos, né? Estão perdendo amigos. É claro que o planeta está vibrando um pouco mais baixo. A gente está numa camada densa e isso também não ajuda muito com que você esteja lá, né? Vibrando mais alto que você pode. O que a gente poderia fazer para melhorar isso? Né, Paty? O que você recomenda? Olha, eu vou só reforçar aqui uma ideia. É que o planeta em si ele não está a vibrar mais baixo, ele está a vibrar mais forte. E é um stress que está a ser induzido e nós, como humanidade, estamos a viver um stress muito forte. Estamos a vivê-lo, a maior parte das pessoas está a vivê-lo de uma forma negativa, porque são coisas muito difíceis que nós estamos a passar e é muito desafiante conseguirmos viver tudo aquilo que nós estamos a viver como um stress positivo. Mas se nós encararmos, na medida do possível, este período em que temos que ficar mais afastados uns dos outros, mais isolados, como um período de autoconhecimento e de recolhimento, porque já que há uma série de distrações que desapareceram, permite-nos isso vai nos ajudar a fortalecer e conseguir viver com mais tranquilidade estes tempos. Quanto mais nós estamos conscientes de quem somos e daquilo que nos guia, que nos nutre, que nos faz bem à alma, que nós sentimos que estamos a ser nós próprios, mais fácil é lidar com tudo aquilo que nós estamos a passar. Claro que nós somos humanos, se morre alguém que é querido, nós sentimos, mas vai ser mais fácil lidar com essa morte, e eu que às vezes nos meus textos falo muito nas pequenas e grandes mortes, porque pequenas são as que são mais internas e as grandes normalmente elas mexem muito connosco, não é? Mas facilita lidarmos com essas pequenas e grandes mortes se nós tivermos a partir do nosso eixo, a partir do nosso tempo. Olá, Karen! Olá, é o Clauber, meu amigo, tá aí. Ei, Clauber, toda live aí, hein? Obrigada, hein, Clauber? Esse aqui é um dos que me ajudam quando eu tô vibrando bem baixo, coitado. Eu vou lá e despejo tudo no ouvido dele, né? E aí ele me ajuda a me acalmar e dar uma refrescada e é assim, a gente vai se ajudando, né? Ele falando aí que gosta do seu sotaque de português. Olá, Pedro, bem-vindo! E aí, Paty, a Paty também dá consultas online para quem quiser, né, se interessar. Ontem nós fizemos uma e eu me lembrei de outra coisa que é a minha essência, né? Música, eu gosto muito de música, Paty, tanto de cantar quanto, né, além de dançar, cantar, ouvir. É uma das coisas que me ajuda muito, me acalma, né? Me transporta para outro nível de vibração. Tanto que eu vim no carro, vim ouvindo músicas. E eu gosto de ouvir músicas que me marcaram, né, na minha época de adolescente, que eu me recordo que era a época mais feliz da minha vida, né? Que era a época que, assim, eu era sonhadora, tinha meus projetos, queria ser DJ, né? Cheguei a ser uma época, né? Então, sei lá, se é uma forma de saudosismo, mas é o que me liberta, que me deixa melhor, né? E sempre também um bom samba, só que não tá tendo, né? Por conta da pandemia aqui no Brasil. Como que estão as coisas aí em Portugal? Já tá mais liberado ou ainda vocês estão restritos? Nós já saímos do confinamento, mas ainda estamos com algumas restrições, não podemos fazer tudo ainda. Olha o Kim, velho! Olá, Kim!
Aqui no Brasil nós temos um presidente que não ajuda muito, né? Então a coisa tá feia, tá todo mundo ainda tendo que ficar confinado. Tá e não tá, entendeu? Ele não dá ajuda para a camada mais carente, que precisa trabalhar para não passar fome. Então, assim, a gente está nesse ciclo vicioso que, enquanto a vacina não chegar para todos, não vai melhorar, né? Então, É, aqui a coisa não está muito legal, não. isto acaba por ser uma oportunidade, uma espécie de convite, já que temos que ficar mesmo mais isolados, para nos conhecermos a nós e aquilo que nós conseguimos fazer que de facto nos deixa mais leves, mais alegres, que nós gostamos mais. Todos nós gostamos de estar com os amigos e com as pessoas que amamos, mas há atividades que nós conseguimos fazer por nós. E quando nós conseguimos descobrir quais são essas atividades, nós começamos-nos a nutrir a nós próprios e a fortalecer. E é isso que é muito importante. A música toca muita gente, mas para cada um de nós e consoante a nossa essência, são atividades diferentes. Há pessoas que é a música, dançar, outras é escrever, outras é ensinar, outras efetivamente é falar mais com pessoas e trocar ideias com pessoas, o que provavelmente agora tem que ser mais feito pelo digital do que cara a cara. Então, Sim. cada pessoa de acordo com a sua essência. Há quem seja a fotografar, andar no meio da natureza, outros é a conhecer cidades, que nesta fase também não dá muito jeito. Mas a maior parte das coisas pode-se fazer connosco próprio, quando nós começamos a perguntar-nos, ok, o que é aquilo que eu gosto mesmo de fazer, que me faz bater o coração mais forte? E eu não preciso de mais nada. Se estiver a fazer aquilo, eu estou bem. Eu sinto-me bem, eu nutro-me, eu volto a ficar no meu lugar. E nós temos muito até esta resistência a fazer aquilo que nos cura. Nós temos a nossa própria cura, mas temos esta resistência a ter a cura, a fazer a cura, a nossa cura. Então, nós sabemos que nos faz bem ir caminhar e sentar à beira do lago, a ler, a escrever, mas não vamos, dizemos, não, vamos depois. Vamos no sábado, vamos no domingo, quando se calhar precisamos de o fazer todos os dias um bocadinho. Ou de nos reportarmos de alguma maneira àquele lugar todos os dias um pouco. Eu dei exemplos de situações, não quero deixar nada de fora, mas também há pessoas para quem é muito importante a meditação ou a contemplação, que é outra forma de estar num estado meditativo, porque estão de olhos abertos e podem olhar o céu, pode também ser fazer desporto, ou seja, vai muito variar de acordo com a essência da pessoa, mas só a própria é que pode descobrir. Então, este é o momento em que nós, de facto, podemos ter um pouco mais de tempo para o fazer e até somos um pouco forçados a fazer. E se não o fizermos, O o ano confinamento, o passado, afastamento, pode nos afastar. eu falo assim, o confinamento para mim ele serviu para muita coisa, né? Foi quando começamos o curso MAV, foi quando, né, nos conhecemos. E ali eu vi muita coisa que eu tinha deixado para trás, inclusive cantar, né? Que voltei a fazer aula de música, acabei parando, porque eu acabei tendo uma redução de renda, né? Com essa pandemia, mas pretendo voltar, é uma coisa que eu quero muito voltar a fazer. E a questão da dança eu não tinha parado totalmente, como eu tinha falado para você, fazer a zumba, né? A zumba também é uma forma de dança, só que, né, te ajuda a queimar mais calorias, mas é uma dança, eu adorava ir nas aulas de zumba. Então isso eu não deixei de fazer. E viajar, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, principalmente, né, para as cidades litorâneas, como eu moro no interior de São Paulo, eu moro, né, na capital, então para a gente aqui do interior é mais difícil, né, ir para o mar, eu adoro o mar. E foi quando também eu combinei, foi eu que tive a ideia da viagem para o Rio de Janeiro com as meninas, com as mames, né? E aí, de início, eu chamei a Raíssa, né, que era com quem eu tinha mais proximidade, que eu achava que ia topar. Quando viu, colocou no grupo, juntou mais 8 mulheres, foi as 8 para o Rio, e foi maravilhoso. Aí, assim, quem eu não tinha conhecido pessoalmente, que a gente já tinha marcado um encontro no shopping, eu conhecia já a Carol, a Gurita, a Fabi, a Jussara, né, a Paty, só que a Patrícia não foi com a gente na viagem. E aí na viagem, né, tivemos, aí reforçou a amizade, né. E eu penso assim, hoje em dia eu penso, quando pudermos sair de novo, né, ter uma vida com mais liberdade, agora a próxima cidade que eu quero conhecer é Salvador.
Eu acho que a Jussara vai querer ir comigo. E as outras também, mas eu acho que sim. Diz aí, Ju, sim ou não, se você não vai comigo para Salvador? É o que eu quero saber, porque eu adoro conhecer as cidades litorâneas, sabe? E assim, o Rio de Janeiro, quando eu fui para lá, parece que assim, a minha essência estava lá. Porque eu me apaixonei, e se eu não tivesse filho, casa própria, nem emprego que me segurasse aqui na minha cidade, talvez eu não voltasse. Talvez eu ficasse lá. Sabe, daquelas assim que vai pro lugar e nunca mais volta, eu ficaria de boa. Que ali, Olha, assim, parecia que é o meu lugar. a Ali eu Célia acho diz que encontrei a minha essência. sim, para alguns de nós viajar é muito, muito importante. E podemos fazer algumas coisas, hum, algumas estão impedidas, mas poder fazê-las é extremamente importante. Mas nós temos sempre mais do que uma que nos pode alimentar, portanto, não nos devemos nós próprios confinar porque aquilo que mais gostamos de fazer não está possível no momento. Então é importante procurarmos, aceitarmos o desafio de procurar algo que nos nutre mesmo se a outra nós não podemos fazer por agora. Sim? Né? Faz sentido, não é? Fala, Um, essas lives no momento me nutre. Ver as meninas, né? Mesmo que no digital, ver você, ver a Raíssa. A Raíssa também tá com a página assim, maravilhosa, Feminino Sagrado. Não sei se você já visitou. Ela, de sexta-feira de manhã, ela faz o café sagrado, ela conta as histórias de mulheres importantes, né, que vieram antes da gente e faz, né, uma conexão, né, com os dias atuais. É muito legal, eu gosto muito de ver. Né, e estou aí acompanhando as meninas, né, vendo o crescimento de cada uma, vendo o que o curso MAV fez com cada uma de nós, né, que chegamos lá com um objetivo e quando a gente percebeu, não era nada daquilo, era um curso para você despertar para a vida, né? Vamos dizer exatamente. dessa forma. A Era um curso. Janice, top. Deixa eu ver o que o pessoal está falando, que o meu não sobe aqui. Vamos ver, vamos. Elisa Prata, um monte de gente aqui a Marcinha, beijo, Marcinha. A Gig que a gente falou. Ultimamente tenho sentido essa necessidade de contemplar a natureza. Então faça isso, meu bem, a sua essência que está pedindo. A Janice aí. Janice, beijo, Janice. Eu falo atrasado com o povo, que o meu não sobe aqui, né? Então às vezes a pessoa já até. A Célia, um beijo. Ó, um monte de madre aqui nos assistindo. Olha que legal. Tem um monte de Mave. Gilberto falando aqui, a carioca ali não aguentando de apertar o botão. Né, Ana? Nós conhecemos, não é, Gil? Ah, nós Ah, temos um convite para nós. minha prima Vânia. Beijo, Vânia. Obrigada por estar acompanhando. Olha, tem um monte de gente aí legal. Beijo, Verdade. Janice. A Carla diz que falou no mato e da necessidade de nos ouvirmos a nós próprios. E você, Paty, o que você costuma fazer, né? A gente vê aí nos seus stories, você gosta muito de ficar ao ar livre, no meio do mato. É lá que você se encontra com a sua essência. E quando você resolveu trabalhar com isso? Porque antes você era psicóloga. E aí. Eu formei-me em Psicologia e Neuropsicologia, mas desde os 20 que eu estudava linguagem vibratória da vida e ADN. E uma série de disciplinas e de ciências que davam suporte científico àquilo que eu estudava. Então, a partir de 2012, creio eu, 2011, eu comecei a ir a Paris e fiz parte de grupos de investigação mesmo. E foi quando eu, de facto, assumi a minha essência. Passei todas as etapas e assumi a minha essência. E em 2018, 2019, porque as consultas de psicologia clínica, algumas eram psicologia alquímica, ou seja, algumas já traziam esta informação que permitia à pessoa despertar. Tendo sempre em conta que nas minhas consultas, de psicologia pelo menos, eu nunca introduzo nenhum termo que não seja o próprio paciente a trazer. Portanto, eu não lhe vou falar em espírito se ele nunca falar em espírito. Então aí eu falo só de consciência. Não faz muito sentido estar a introduzir algo que não faz parte do mundo da pessoa. E
Quando havia abertura, então começavam-se a falar de outras coisas. Então eu tinha pacientes a fazer psicologia alquímica, que é uma espécie de psicostasia da alma, uma pesagem da própria alma, para que a pessoa se possa conhecer. E tinha outras que faziam a psicoterapia a convencional, a neuropsicologia convencional, que mantenho ainda em paralelo. Em 2019 eu fui desafiada a desenhar, construir de raiz, cozer tudo para as terapias alquímicas, a minha medicina. E aceitei esse desafio, não foi a coisa mais fácil do mundo, foi mesmo arrancar de mim o que é que eu conseguia fazer, o que é que eu tinha para oferecer ao mundo. E porquê? Porque um grande amigo meu, eu dizia-lhe, há uma coisa que eu não percebo que anda a acontecer. Eu quando vejo fotografias das pessoas no Iémen a passar fome, que é só pele e osso mesmo, eu sinto uma tal de uma angústia que eu começo a chorar. E ele perguntou-me, e o que é que tu andas a fazer pelo coletivo? Qual é o teu movimento no coletivo? Tu andas a pôr os teus dons em prática, tudo aquilo que tu estás a viver e que sabes que és, estás a pôr em prática. E eu pensava, bem, estou nas consultas de psicologia clínica, nas tais alquímicas, até estou, mas não estás todos. Tu és capaz de muito mais, tens muito mais para oferecer. Então ele desafiou-me e foi um processo que durou mais ou menos 1 mês, 2 meses, entre eu conseguir escrever tudo aquilo que eu era capaz de oferecer, organizar para fazer, de facto, uma consulta coerente e que pudesse ter resultados para o paciente, e nasceram então as terapias alquímicas, que começaram a acontecer em consultório, paralelamente, numa sala ao lado da sala de psicologia acontecia as terapias alquímicas, até nós chegámos ao confinamento. Eu nunca precisei de divulgar as terapias alquímicas, porque os pacientes eram encaminhados de uns para os outros, tal como na psicoterapia. Portanto, eu nunca precisei de falar sequer sobre o assunto. E quando chegou o confinamento, portas fechadas, não foi mais possível dar as consultas presenciais. E na altura eu aceitei esta impossibilidade. Eu não aceitei de coração aberto, não é? Aceitei, olha, teve que ser. E isto afastou-me muito da minha essência. Portanto, só nessa altura que eu percebi que eu estava a precisar de mim. O que é que me faz vibrar? É exatamente isto. Porque isto não é um trabalho. Psicoterapia, que eu amo, é um trabalho. E faz parte do meu contributo. Mas não me nutre. Enquanto que as terapias alquímicas, o despertar da essência do outro ser humano, que é algo que eu sempre busquei, até mesmo pela psicologia, isso já me nutre. E então passei uma fase muito difícil, que foi quando eu conheci também o Papito, e que o que foi maravilhoso foi ele devolver-me a mim própria. Que eu andava perdida, como não andava a viver aquilo que me nutria, eu própria, que já tinha assumido a minha essência, comecei a baixar a vibração. Foi quase como se ficasse tudo muito distante, muito longe. E então ele devolveu-me a mim. E devolveu-me com 2 momentos principais. O momento em que ele me perguntou o que é que a tua criança quer, deseja, o que é que ela quer fazer agora. E a minha criança o que queria era apenas ser. E o apenas ser eu percebi imediatamente o que era. Apenas ser. E a outra foi na última imersão que nós fizemos com ele, quando ele me desafiou a lançar no digital as terapias alquímicas e o meu trabalho, o meu contributo. Então isto é o que me energiza todos os dias, é o escrever-me, literalmente eu estou-me a escrever um momento para mim e que eu depois vou partilhar com o mundo, com quem tiver ressonância, porque acho que as partilhas que nós fazemos uns com os outros podem nos ajudar a lembrarmos de nós próprios. Eu me lembro, assim, que uma das mentorias que a gente teve com ele, que ele falou com você, que você chorou muito, né, sobre o seu dom, eu chorei também muito em casa. Porque parecia que ele estava falando comigo, porque eu também naquele momento eu estava perdida. Eu falo, embora eu esteja na educação, eu sinto que eu não tenho mais o que contribuir na educação. Claro que sempre tem, mas não é aquilo do fundo do meu coração. E assim, quando eu comecei a descobrir, me fugiu o termo agora, gente, eu sempre falo sobre isso, Jesus da glória. Descobri as leis universais, né, toda essa coisa, comecei a estudar, estudei a fundo. Eu queria fazer alguma coisa nessa área, mas eu não sabia o que, né? Porque eu sei que eu tenho também uma certa sensibilidade. Às vezes eu tenho, assim, conselhos muito bons para os outros,
coisas que me vêm à mente, assim, não que eu escuto vozes, nada. Mas, assim, é aquela coisa que vem na minha cabeça, eu acabo falando, né? E aí eu penso, de onde eu tirei aqui? E geralmente eu nunca erro, né? Igual aqui a Carol está falando assim, a minha intuição nesse momento está muito alta, sinto agora muito mais do que nunca. Então, assim, eu tenho uma intuição muito boa para os outros, talvez até para mim, mas talvez eu não use muito comigo, né? Porque aquela coisa que está muito perto, você não. Ou use, porque eu sinto muitas coisas né, do clima, eu consigo enxergar além do que a pessoa às vezes pode até não querer falar, mas eu sei o que ela está querendo me dizer. Você entende? Entendo. Sheila, isso acontecia comigo de eu ter a intuição para os outros e não ter para mim. Eu não sei se te recordas, eu cheguei a dizer que eu adoro o meu trabalho, eu dou-o, mas depois eu ficava desnutrida, ficava muito cansada, porque a forma como eu estava a fazer não era a correta. Então, uma das coisas que eu consegui descobrir, sentir, talvez até pela primeira vez, e foi graças ao que o Papito me perguntava, porque o que é maravilhoso é que ele não nos diz diretamente as coisas, não é? Ele pergunta-nos, faz-nos chegar lá, foi exatamente onde é que tem que começar o movimento. Que é dentro. Ou seja, a minha intuição não funcionava comigo, em relação às minhas coisas eu era cega, eu conseguia ver para os outros, mas para mim eu era cega, porque eu não tinha essa autoaceitação a mim mesma, eu comigo era super intransigente, era mesmo muito exigente, muito autocrítica, eu tinha que ser perfeccionista, porque se eu não fizesse perfeito, então a responsabilidade era minha. Você está falando de mim. Parece que você está falando de mim, né? Nós temos muito isso quando nós estamos a vibrar na nossa essência. Nós temos todos muito isso. Somos extremamente críticos connosco próprios, muito exigentes, e essa crítica excessiva e exigência excessiva faz com que a vibração se mantenha baixa. Porque ela acaba por funcionar na base da culpa, não é? E a culpa vibra muito baixo. Portanto, mesmo que tu consigas vibrar alto, no momento em que tu sentes isso, tu baixas. Começar o processo de autoaceitação, de autoacolhimento, de me permitir sentir que mesmo não estando a ser perfeita, eu estou a ser perfeita. Está perfeita assim como é, porque é o meu melhor naquele momento. Foi o que fez completamente a viragem para ficar lá em cima, o tempo todo. Então, aí, a intuição e todos os dons que tu já tens atualizados mesmo para os outros começam a funcionar até para ti. E tu te incluís. Quando nós nos incluímos, às vezes até organizamos eventos, contamos com toda a gente, mas depois no número da contagem faltamos nós, porque contamos os outros e a nós não. Isto é quando nós... Mas tem que começar dentro, em cada um de nós. Eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que você vai entender isso. Eu tenho uma tontura, uma dor de cabeça muito forte aqui, principalmente quando eu fico na frente do computador ou quando eu tenho que me concentrar em qualquer coisa. Isso se apresentou a primeira vez em 2019, novembro de 2019, eu estava na escola. Já fiz um monte de exames, tomografia, psiconeuro, otorrino, não tenho nada. Ninguém consegue descobrir o que é essa tontura. Às vezes eu penso comigo, será, não sei se é alguma maldade, será que é alguma coisa do meu terceiro olho que está se abrindo e se manifestando e eu sinto isso? Não sei. Muito Às vezes provável. chego a pensar assim, porque é muito forte. Tu tens aqui um chakra, não é? Mas os computadores, por exemplo, tu falaste no computador e isso chama a atenção, o computador tem uma vibração que não tem nada a ver com o ser humano e que pode interferir. Então, quando interfere, muitas vezes nós podemos ficar com dor de cabeça por causa do uso do computador, do telemóvel, da televisão. Quando tudo o que é em excesso acaba por nos fazer mal. E há alturas que nós estamos um pouco mais frágeis do que outras. Então temos que nos aprender a conhecer para que, se estamos num momento de fragilidade, evitar usar tanto, sempre que possível. Pode provocar isso. Nos estudos, nos grupos de investigação que participei, nós trabalhávamos muito com a linguagem vibratória da vida, não é? Ou seja, muito com o sentido da radiestesia, e havia muitos dos meus colegas que não conseguiam sequer retirar informação quando tinham o telemóvel ligado por perto.
Então precisavam do desligar e do afastar para longe. Ou ficavam mal dispostos, ficavam doentes. Conforme tu vais ficando forte, tu podes ganhar uma certa imunidade. Mas não é garantido e tens de te conhecer. Para conseguires ganhar a imunidade também, tens de conhecer qual é o teu tempo, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer. Eu dou as consultas online e às vezes é preciso limpar as energias que estão a criar entropia, mas se eu tenho que fazer esta limpeza, eu tenho que pedir ao paciente para desligarmos um bocadinho a chamada, para eu poder limpar sem o telefone estar ligado perto de mim e depois volto. Eu consigo fazer a limpeza com o telefone ligado, mas eu vou ficar doente, vai-me baixar a minha vibração porque interfere. Estamos a falar de campos subtis, então se são campos subtis, efetivamente pode ter interferência. E volto depois. Então, significa que provavelmente tens de começar a respeitar mais o teu momento, o estado em que tu estás e começar a perceber quando é que isso acontece. Não usares demasiado tempo, afastar-te mais, desligar os computadores e as máquinas todas quando vais dormir. Isso são coisas que te podem ajudar até a recuperar a tua própria energia, para ganhares também essa imunidade ao campo eletromagnético que é mais baixo. Ele funciona uns bons hertz, bastante abaixo. Há, por exemplo, pessoas que veem a televisão até adormecer. Ou veem a televisão mesmo antes de adormecer. Isto para lhes dar o sono. Efetivamente elas chegam com sono, porque o cérebro pode simplesmente desligar porque não aguenta mais. Mas isto não é um sono reparador. O sono reparador ele precisa de ser conciliado e o sono reparador permite-te ter grandes sonhos. O grande sonho não é o resto diurno, é aquele sonho que te dá pistas da tua essência e que tu acordas e sentes-te completamente revigorada com o sonho. Provavelmente sonhaste só 2 minutos ou 30 segundos e dá-te a sensação que foi a noite toda, porque o espaço-tempo nos sonhos é completamente diferente no nosso tempo linear, não é? No estado de vigília. E quando há essa interferência, podes não conseguir, das duas uma, ou apagas completamente porque é uma questão de defesa do próprio cérebro, ele apaga, mas não vais sonhar, porque induziste o teu cérebro um funcionamento que não tem a ver com o funcionamento dele, ou então ficas com mais dificuldade em adormecer. É o que acontece, há pessoas que não conseguem, e há outras que usam para dormir. Mas vai ter estas interferências todas, desligar as máquinas todas, ir dormir sem máquina. É o ideal. Eu só ouvindo alguma palestra no YouTube. Eu viro o celular, mas eu tenho que estar ouvindo, porque assim, se eu assistir televisão no escuro, eu durmo. Agora, se eu for deitar, apagar tudo, o cérebro não desliga. Não consigo. Não. Tem que dormir ouvindo alguma coisa. McCartney. E é dessa forma. E quando eu estou trabalhando, né, que eu tenho que preparar as aulas ou fazer as aulas online, a hora que eu levanto, saio da frente do notebook, me dá aquela tontura, ou de quarta-feira que eu tenho curso de psicanálise, eu não consigo. A hora do intervalo me dá muita tontura. Eu já cheguei a cair no chão de tanta tontura que dá. Isso provavelmente estás a usar tempo demais desse instrumento, que é um instrumento que nos facilita a vida, mas se for tempo a mais, não permites ao teu próprio cérebro para ficares bem. Baixas a tua imunidade. Talvez se conseguires diminuir um bocadinho o uso, ou perceberes qual é a melhor altura para usares, portanto tens de ser tu a perceber de acordo contigo própria, talvez deixes de criar essa importância tão grande. Eu fico mais ligada no celular, né? O notebook eu uso mais para as aulas. Mesmo assim, eu tento parcelar para não me sentir tão mal, né? Porque se ficar mais de 2, 3 horas, aí é levantar e dar aquela tontura, passo mal. Sheila, a Joana que está como areia doce, está a dizer que há exercícios de respiração para adormecer e que é muito rápido, assim não precisas de usar o YouTube. Ou seja, tu tens métodos naturais que te podem ajudar a conciliar o sono, sem estares a usar um meio artificial que vai a fazer com que o teu cérebro só desligue por proteção. Porque ele não aguenta mais, ele está tão cansado que ele não aguenta mais. E se tu adormeceres sem esses métodos artificiais, mas com algum tipo de respiração, há quem gosta de meditar antes de adormecer, aproveita, já vai da meditação direto para o sono. Geralmente eu coloco assim, meditação para dormir, né? Alguma coisa que induza o sono, né? Meditação programada e tal. Mas é só assim que eu consigo dormir. Tem dia que nem assim.
né? Dependendo como o meu cérebro tá, que ele não para, né? Então, Quando nós temos a função emocional desregulada, e depois há esta questão, não é? Eu depois trago os dois mundos para a mesma consulta. Quando nós temos a função emocional desregulada e temos ansiedades, ou estamos num processo de luto, ou alguma situação de stress mais intensa, uma das primeiras coisas que pode ser afetada é a conciliação do sono. Portanto, acaba por ser um sintoma e não o problema em si. Raramente a questão do sono é a mesma questão, mas pode acontecer. Há pessoas que têm que corrigir a posição, por exemplo, do quarto. Têm que se afastar um bocadinho mais da janela ou têm que colocar qualquer coisa entre elas e a janela para terem finalmente serenidade. Há outras que é apenas porque têm desconhecimento do que é que os sonhos delas podem ser de criativo para elas e até têm medo de sonhar, quando se calhar são coisas criativas. Portanto, a parte dos sonhos, nós não sabemos, não estamos muito despertos para isto, mas adormecer é das funções mais complexas que o nosso cérebro faz. Olha só, o Pedro estudou ADN e linguagem vibratória da vida durante muitos anos comigo. Ele está a propor-te trabalhar os metais e definir a geometria deles para criar a imunidade auditiva. trabalhar o quê? Não entendi. Então, isto significa o quê? Nós no nosso ADN temos partículas atómicas de metais que são considerados metais alquímicos. E quando tu vais trabalhar esse metal, matéria vil, quando vais trabalhar, tu estás a acionar essas partículas de metais alquímicos no teu ADN e estás a colocá-los a vibrar como se estivesse a tocar uma música. E isso permite ganhar imunidade às energias. Esta é a proposta do Eu tenho uma turminha pequenina de radiestesia que estão a fazer isso. Estão a trabalhar os metais, entre outras coisas, mas estão a trabalhar os metais para poderem fortalecer a imunidade deles e para poderem despertar o sentido da radiestesia. Ou seja, Uma coisa também que eu queria perguntar, você conhece a barra de Axis, Patrícia? olha, eu conheço muito pouco, mas eu tenho quase a certeza que temos pessoas aqui dentro da live que conhecem a barra de Axis. Há aí alguém que conheça? Eu faço terapia de barra de Axis há mais de um ano, né? Ok. Junto com a terapia convencional, né? Que ela também vai ajudando a gente a, né, melhorar o nosso cérebro e a vibrar mais alto em algumas perspectivas da vida, mas tem hora que eu acho que, olha, a minha ansiedade. Comprei hoje os florais que você me falou, não nos mesmos nomes que você me passou, porque aqui no Brasil os nomes são diferentes, mas comprei um para regular os chakras, né? Comprei um para tristeza e um para ansiedade. Então não compraste os florais de barro? Nas embalagens, até te mostrar que eu tô com ele aqui na bolsa, olha. Só que aqui no Brasil os nomes são diferentes. Não são igual que você me passou. Olha. Esse para ansiedade, dá para você ver? Vou ver, mas acho que esse não é de barro, vê lá. Acho que esse não é de barro. É o nome do doutor que estudou as plantas. Os florais de barro, fórmula zero. É que é algum. Dá para ver aí, né? Não. Store. Depois ajudo-te a ver. O importante dos florais era arranjar de oliveira, desculpa, e de cereja. Então, esse eu não tinha na farmácia lá. Okay. Aí comprei alguns desses, estou tomando algumas gotinhas, comecei para ver se ajuda, né? A baixar a ansiedade da pessoa aqui. É muito. Deixa eu ver se tem. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, sobre o assunto, que é muito interessante. Aproveitem a Patrícia, perguntem mesmo. Alguém está perguntando aqui, qual o tema da live? A descoberta da sua essência. Despertar da essência. É, despertar da essência, né, gente? E aí ela está explicando como que foi o processo dela, do despertar da essência dela, né?
Como é que nós podemos tocar a essência? Né? Eu sempre tive essa coisa também meio, aqui no Brasil se fala meio mítica, eu sempre gostei desses assuntos, né, do sobrenatural. Eu não acho que, né, que tudo tão cartesiano assim. E sempre fui atrás dessas coisas e eu falo assim, eu acho que eu deveria trabalhar com terapias assim, nesse sentido, entendeu? Só não sei no que, né? Ainda não me descobri. Por isso que eu estou fazendo psicanálise, né? E quero ir pro lado junguiano, porque o Jung, né, vai mais pro lado espiritual, né? O Que lado faz, simbólico. sim. E aí vamos ver, né, com o tempo o que eu vou descobrindo disso aí, né? Porque eu falo assim, a intuição para os outros, a minha intuição para os outros, ela é ótima, ela só não é ótima para mim. Até que eu descubro minha essência. Talvez até seja, ou eu que não queira escutar, né? Às vezes a Também, gente não quer, né? também pode. Muitas vezes as pessoas têm medo de se escutarem elas próprias, porque a nossa intuição pode dizer qualquer coisa, que vai contra uma das partes dos nossos desejos. Portanto, se tu queres muito uma coisa, tu sabes que não é por ali, mas tu queres tanto que seja por ali, que tu preferes não ouvir a tua voz interior e continuar a caminhar na direção do abismo, vá, para dar o exemplo, não é? Portanto, por Uhum. vezes, Exatamente isso. Porque até nessa questão, né, quando eu quis montar o curso de mulheres, né, mulheres que brilham, tudo, e aí eu tava com aquela coisa na minha cabeça que eu precisava procurar o Eliseu, que é o meu parceiro aqui do curso, e que eu precisava conversar, porque ele entende um pouco mais do assunto, ele ia me dar uma luz. E uhum, na primeira vez que eu vim conversar com ele, eu não tinha um projeto montado, não tinha nada, conversei, ele, vamos fazer, topou e me deu todo apoio, tá aí comigo, então eu acho assim, quando é para ser, os caminhos se abrem, né? Então, nisso eu escutei a minha intuição e está dando certo, né? tu escutas, tu consegues abrir os caminhos. Porque tu entras no teu próprio flow, tu entras naquilo que tem a ver contigo, então tu começas a colocar-te em marcha naquele caminho que é teu. Agora, quando tu queres impor um caminho à tua essência, em vez de ser ao contrário, aí não consegues, vais encontrar mais dificuldades, mais portas barradas, às vezes, se calhar, até vais encontrar armadilhas que se parecem. As armadilhas abrem-se muito facilmente, mas é tudo porque tu não te estás a escutar. Quando tu permites a escutar e a respeitar essa intuição, e a intuição costuma ser um dos primeiros dons a estar disponível para o ser humano. É um dos primeiros que lá está, um dos primeiros sentidos da sua essência que está disponível mesmo antes da pessoa ter-se lembrado de quem é. Depois, quando começas a lembrar de quem és, tu começas a descobrir uma série de símbolos. Eu digo de símbolos, já disse símbolos, mas quando tu começas a descobrir, começas a descobrir uma série de capacidades que não sabias que tinhas, uma série de outros sentidos que não sabias que tinhas, e eles todos se conjugam uns nos outros. Né? Olá, André. E eu estava assim, uns tempos atrás, bem conectada, né, com o universo, antes mesmo de, né, de ter acontecido tudo aquilo que eu te contei ontem. E assim, né, eu via vários sinais do universo. Uma vez aconteceu uma coisa que parece boba, mas é um sinal do universo. Eu estava vindo embora de carro, estava trabalhando, nessa época ainda a gente estava no presencial, e, né, eu tenho um pezinho meio pesado. Estava vindo rápido e no lugar, né, bem onde tem um radar. Antes de eu chegar no radar, caiu um galho de uma árvore no carro. Eu dei aquela freada. Na hora eu agradeci ao universo. Obrigada, universo, porque né, eu ia passar o radar, ia tomar uma multa daquela. E assim, eu falei, não, foi Deus me protegendo para eu não tomar aquela multa. Então, o galho caiu, aí eu dei aquela freada, eu fui devagar e passei pelo radar, né, sem tomar a multa. Então, assim, você vai recebendo vários sinais, tipo aquela coisa das horas iguais, eu vejo muito, e aí vou ler lá o significado que os anjos da guarda querem me dizer, olhar para dentro, que eu tenho potencial, né, de ajudar outras pessoas, que no meu projeto tudo vai dar certo, que eles estão, entendeu, como se eles estivessem me dizendo, continua, né, esse é o caminho, né? Então, Mas é no exatamente olhares para dentro e procurares as respostas dentro.
não fora. Mesmo quando nós temos sinais, sonhos, não há livros escritos sobre os nossos sonhos, porque os teus sinais, a tua intuição, os teus sonhos é a tua linguagem interna. É a tua linguagem criativa, que só tu consegues decifrar. Então não vale a pena nós estarmos aí a ver livros sobre o que está escrito, sobre sonhos relacionados com isto ou aquilo, porque esses livros estão provavelmente relacionados com o sonho de quem o escreveu, não com os teus. Para ti pode ter um significado completamente diferente. Então, como é que nós poderíamos deixar-nos guiar pelo sonho? É quando nós começamos a colocar hipóteses sobre o que é que aquilo quer dizer e nos deixamos acompanhar pelos sonhos. O sonho da noite mesmo. Colocarmos hipóteses, 2, 3, nunca uma, porque uma fica fechada. Isto vai permitir que o próprio cérebro e a tua essência vai-te passar informação através do cérebro, o teu inconsciente criativo, vai manter em aberto a pergunta e vai continuar a tentar responder. A questão é esta, é quando tu colocas hipóteses sob a forma de pergunta, tu vais te induzir a continuar a tentar responder e vais buscar ao teu inconsciente mais informação. Então, é possível ter sonhos que te acompanham a vida toda e tu vais descobrindo a cada fase da tua vida, a cada ciclo novo, mais qualquer coisa que aquele sonho te queria dizer. Mas tu não estás à procura da interpretação fechada, porque a interpretação fechada, vamos imaginar, sonhar com cobras é mentira. Esta interpretação fechada vai-te fechar completamente a hipótese de tu conseguires perceber o que é para ti esta cobra, este sonhar com cobras. Que informação é que te está a trazer? Então tens que manter em aberto. Que é para Minha próprio. mãe sonhar com cobra, alguém vai aparecer grávida. E é batata. Quando ela fala, sonhei com cobra, alguém na família vai aparecer grávida, aparece. Para minha Pode mãe, ser. a cobra é gravidez. Ela fala, Ok. toda vez que eu sonho com cobra, alguém está grávida. E é assim. Consegue já interpretar qualquer coisa. Então tu podes ter todos os sonhos, mas colocando hipóteses e depois, portanto, de facto, tentar ver o que é que acontece, o que é que surge na vida. Em regra, o nosso inconsciente criativo, trazemos informação do inconsciente para o consciente para nos lembrarmos de quem somos. Daí essa importância de tu descobrires o teu próprio, ou fazer o teu próprio dicionário de quem tu és e de quais são os teus sonhos, em vez de estás a procurar o que é que significa para os outros. Essa é a tua informação, então para ti significa isso. Para mim pode significar a verticalização desde a matéria até ao céu, para poder verticalizar toda a informação e entendê-la bem. Agora, isto é a minha linguagem interna, nem sequer quer dizer que a maior parte das pessoas entendam o que é que eu estou a dizer, porque é a minha interna, e o que conta é a tua interna. Chegou uma época que eu pensei assim, né, que fazia anos que eu não lembrava dos meus sonhos, né? Mesmo assim, estando bem emocionalmente, né? Não lembrava. Aí comecei a estudar física quântica, ver vários vídeos e tal. Aí eu entrei numas de tipo assim, será que no meu sonho eu sou abduzida, recebo umas informações lá e como não é para eu passar ainda, e depois ela vem intuição para mim, por isso que eu lembro meus sonhos. Umas loucuras meio assim, de coisa de gente aquariana. Eu já cheguei a pensar nisso, que talvez não é realmente para eu lembrar do meu sonho, porque eu fiz uma viagem astral, entendeu? E o que eu vi não é para ficar falando por aí, entendeu? Uma excelente questão que tu estás a dizer. Os nossos sonhos, efetivamente, a maior parte das vezes não são para nós falarmos, porque são nossos. E porquê? Também tem a ver com a questão, porque é que não é suposto nós estarmos a traduzir um sonho ou a interpretar um sonho? Colocar hipótese é uma coisa, porque é deixar em aberto, outra é traduzirmos o sonho. Porque quando tu sonhas, quando nós sonhamos, nós estamos num estado, uma vibração completamente diferente. Não tem nada a ver. E quando estamos acordadas, nós estamos na vibração que normalmente estamos. Então não conseguimos pensar da mesma forma que está relacionada com o sonho. Daí ser tão importante não fazer as traduções, não contar às outras pessoas, até para a informação não se perder, e colocar apenas questões que te permitam continuares a sonhar, continuares a ter acesso a mais informação. Mas tu disseste uma coisa, o não lembrar. Isto é outra história. O que acontece com os nossos sonhos, muitas vezes é assim. Quando estamos a falar do grande sonho, não do pequeno, okay? Não do resto diurno. Nós sabemos que no estado de sono de ondas lentas,
o cérebro vai limpar o que aconteceu durante o dia. Portanto, se nós temos informação para estar fora ou para trabalhar, o cérebro vai trabalhar essa informação e usa símbolos para o poder fazer. Mas no grande sonho que ele é tido, no sono paradoxal, e que acontece, são os picos mais altos desse sono paradoxal, na vibração mais intensa, as máquinas dizem que não conseguem sequer detectar até onde é que vai, porque aquilo vai fora do gráfico, sistematicamente fora do gráfico. Esse tipo de informação, tu estás a sonhar e estás a ter acesso a essa informação com uma área do cérebro, uma área neuronal, que tu ainda não estás habituado a usar. Então, ela está a sonhar isso, mas depois tem que passar a informação. Eu estou a pôr as mãos aqui, porque aqui vocês não veem, não é? Tens que passar a informação destes neurónios que sonharam para os neurónios que te guardam a informação, que são responsáveis pela memória de curto, médio e longo prazo. E nestes axiónios, entre diferentes neurónios com funções diferentes, há uma bainha de melanina que é criada e que ela tem uma espécie de construção lenta. Então pode acontecer muita coisa. Tu podes acordar depressa demais, e quando acordas depressa demais, quando o sono é interrompido pelo telemóvel, quando tu saltas da cama e já estás a fazer qualquer coisa, quando tu acordas, agarras no telemóvel, já vais fazer scroll, ou quando tu te levantas da cama e já estás a pensar em todas as mil coisas que tu tens para fazer, este aceleramento faz com que esse processo de bainha de melanina não aconteça e tu perdes o acesso ao sonho. Então tu não te consegues lembrar. Não é que tu não tenhas que lembrar. Tu não consegues lembrar porque a bainha de melanina que te permite passar a informação de um lado ao outro, ela desfaz-se. Ela não chega a acontecer. Então, numa primeira fase, é importante, não sei se é numa primeira, se calhar é sempre, mas é importante, quando acordamos devagar, de preferência com a luz do sol a entrar um bocadinho, que é para nós começarmos a acordar dentro do nosso próprio tempo e de preferência antes do despertador ou do telemóvel tocar. Escrevermos o sonho ou que nos lembramos do sonho, pode até ser só 2 palavras. Pode ser uma sensação, uma cor, ou teres a noção que estavas num jardim, numa sala, num castelo, dentro do carro. Escreveres, porque vais ajudar a criar essa bainha, essa memória do grande sonho para ti. Então, aqui tens uma informação. O que é que isto significa? Quando tu não tens esta memória, tu estás no fundo a perder a informação. Ela é quase como que não é o facto de ser capturada, mas é como se fosse capturada pelos os acontecimentos do dia a dia. Vem alguém e acorda, que tocam a campainha, que quer que seja, que provoca esse estado de acordar rápido demais, faz com que tu não te lembres. Agora, se tu acordares devagarinho, com calma, a bainha de melanina vai-se construindo e fica acessível para a memória, e pode até acontecer quando acordas, não te lembras logo, e estás no banho, se estiveres no banho ou a arranjar-te de manhã, mas no teu tempo, com a tua calma, de repente lembras-te do sonho. Mas aí, quando tu te lembrares, vais escrevê-lo. Porque o mais provável é 5 minutos depois, ele desaparece para todo o sempre. Quando tu te lembras, vais escrevê-lo para ajudares a criar essa memória de médio e longo prazo. Quando tu escreves, tu vais envolver outras áreas do cérebro e vais permitir que crie. Então, tu tens neurónios específicos que vão ter o grande sonho, eles são suscetíveis de serem animados pelo teu espírito, pela vibração mais alta, e tu estás a usá-los, não estás habituado a usá-los. E tens outros neurónios específicos também, específicos para guardar esta informação que também não estão habituados. Por isso é que a melanina, a bainha de melanina, demora tanto tempo a fazer. Porque eles não estão habituados a isto. Então, nós podemos ajudar de uma forma consciente, volitiva, quando decidimos a escrever o sonho e a não deixar passar. Aí tu, ao escrever, passas para a memória de médio prazo e consegues fazer-te acompanhar pelo sonho durante o dia. E é o sonho que fala de ti. Qualquer coisa de ti. Olha, tu estavas a andar a cavalo. Que giro, eu sou pouca ondas. Mas é colocares a hipótese. Eu estava a andar de cavalo. Há uma parte de mim que estava a andar a cavalo. O que é que será que isso quer dizer de mim? São perguntas simples, não tens que colocar grandes hipóteses, mas são perguntas simples e que faz com que o sonho se mantenha ao longo do tempo e que te vá guiando. Mas assim, ó, durante os últimos anos eu tenho acordado sempre assim, sempre tendo que acordar muito cedo para trabalhar, então eu não tenho essa rotina de calma. Hoje eu fiz isso. Você me recomendou ontem, hoje eu fiz. Mas
é como eu te contei ontem, o único sonho que eu me lembro de ter quando criança e tive depois de uma fase adulta, há pouco tempo atrás, e é um sonho vívido, porque eu sinto quando eu estou voando, quando eu estou levitando. Eu sempre sonho que eu voo não tão alto, eu voo baixo, que eu levito. Não sei o que quer dizer, nunca tentei, mas assim, não sei, né? É um sonho que eu sempre tive, sempre, desde criança. E eu sinto levitar, eu sinto sair do chão, sabe? Flutuar e voar, e eu me sinto muito livre. Muito gostosa a sensação. Eu sugiro que quando tu tiveres esse sonho e outros também, de facto escrevas todos os pormenores que tu te lembras. Olha a Pocahontas aqui. Escrevas todos os pormenores que te lembras e que coloques hipóteses. Quando os sonhos são repetidos, é sinal que nós não abrimos caminhos para podermos avançar na informação. E a tua essência quer dizer qualquer coisa. Ou seja, há qualquer coisa. Eu quando digo a tua essência quer dizer qualquer coisa, parece estar separado de ti. Não está, é porque és tu. Mas há qualquer coisa em ti que está na emergência de vir à consciência. Há muito tempo que está nessa emergência, mas como tu não fazes as questões, tu não abres portas para que venha mais qualquer coisa. Então o sonho permanece. Porque é tão importante que venha à tua consciência. É importante tornar-te consciente. E por isso ele mantém. Às vezes é o sonho que é repetido, e nós estamos a falar de sonhos que são criativos. Quando o sonho é anticriativo, ou seja, pesadelo, é sinal que a pessoa tem uma questão que tem que olhar, tem um problema que tem que olhar, tem que resolver porque está-lhe a fazer mal. É exatamente o oposto. Ok? Mas a repetição indica que ainda não abriste portas, caminhos, para poderes avançar na informação. Então, quando vier o sonho, escreve e coloca as tuas questões. Não andes a contar. Guarda para ti. Paty, olha, já deu aqui 1 hora de live, foi um assunto assim maravilhoso, gostoso. Se deixar a gente continuava. Eu queria perguntar sobre mais coisas, mas assim, acho que o Instagram acaba cortando a gente, entendeu? Eu quero então já agradecer você, trazer, vamos marcar um outro dia pra gente falar sobre os assuntos, porque eu ia perguntar até sobre déjà vu. Déjà vu, eu tinha muito déjà vu quando criança, né, de olhar a situação e, nossa, parece que já aconteceu aquilo, e eu tenho uns que eu lembro até hoje, você tem uma memória muito boa. Queria perguntar sobre isso, tanta questão legal, né, mas eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra live, porque se depender do Instagram, seremos cortadas aqui. Eu quero agradecer você de coração. Sheila, eu vi que havia aqui umas perguntas e nós na próxima live podemos falar sobre elas também. A Shirley perguntou sobre florais para crianças. Eu vi, mas não vou falar agora. Por isso nós depois podemos falar sobre os florais para crianças também. E sobre outras questões, quem quiser pode até dizer quais são as questões que gostavam de ver abordadas. Gente, olha, quem quiser também perguntar direto para a Patrícia, o Instagram dela é Patrícia Santos Pereira, né? É esse seu arroba mesmo, né? Patrícia _Santos Pereira. Vocês podem mandar um direct para ela e ela responde as perguntas para vocês também, já que não deu tempo de falar sobre tudo aqui na live. Mas, assim, eu vou convidá-la para abrir o espaço para a gente falar mais sobre o assunto, né, que tem muita coisa para ser falada, né? Eu pessoalmente adoro esse tipo de assunto, né? E o pessoal ficou curioso, né? Quer saber sobre os florais, né? O pessoal ficou até o final. Eu agradeço de coração, mas nós temos que parar a live, porque chega uma hora que o Instagram corta a gente. Obrigada, viu, Paty, pela disponibilidade. Olha, lá em Portugal agora, quase 11 horas da noite, já é, né? 11 horas da noite, né? E ela se dispôs a ficar acordada até essa hora para fazer essa live aqui com a gente, né? Por isso que eu marquei a live um pouquinho mais cedo, senão, coitada, ela ia ficar até de madrugada lá. Obrigada mesmo, viu, meu amor? Aqui já é um bocadinho tarde e aí é um bocadinho cedo. É, aqui é 7 horas da noite, né? E aí já quase 11 horas, né? Mas obrigada mesmo. Adora, para ela está no meio, ou seja, ela está na hora ideal, porque ela está em Cabo Verde. E aí eu vou deixar o arroba da Patrícia marcado aqui na live. Eu vou salvar a live, depois vocês entram lá no direct dela, faz as perguntas, manda as perguntas, ela vai ter o prazer de responder, né, Paty? Tá bom?
E quem quiser se consultar com ela também, fiquem à vontade. Ela passa todas as informações pelo direct. Obrigada, Gratidão viu? por estarem presentes, um beijo enorme. E como eu costumo escrever por baixo nos meus textos para quem me lê, eu revejo-me em ti. Beijo, querida. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Beijo a Tchau, tchau. todos. A todos. Alguém tira um print nosso aí, ó. Deixa eu tentar tirar um print nosso aqui. Peraí, Paty, dá um sorrisinho aí. Deixa eu ver se foi, não foi. Ai, meu celular é um cocô, peraí. Espera aí, eu faço. Deixa que eu faço. Dá-me um segundo. Como eu tenho que Subi? falar. Ah, ele foi, só gostei sério. Conseguiu aí? Consegui, mas espera lá, tens que sorrir só. Sorri. Já tá. Obrigada, Perfeito. amor. Depois você manda pra mim, por favor, que daí eu coloco lá na capa, tá bom? Beijo, obrigada. Obrigada, Gi. Obrigada a todas as Maves que nos acompanharam, tá? Obrigada a todo mundo aí, o pessoal de Portugal, daqui do Brasil, toda a parte do Brasil. Obrigada mesmo. Valeu. Beijos. Obrigada por estar presente também. Obrigada ao Pedro, que não faz parte da tribo, à Andreia, a todos vocês. Beijos grandes. Vamos ter que marcar outra live. Com certeza. Tchau, tchau, pai. Tá.